me arrumando porque... Ai, queria tirar essa maquiagem, mas vamos lá. Oi, eu sou a Gabi, bem-vindos ao Desbocada Show, um lugar onde a gente fala de tudo um pouco e um pouco de tudo. E hoje, gente, a gente vai ler diversos relatos do Reddit, né? Como você já sabe, é o esquema aqui do canal, eu leio esses relatos, né, por enquanto. Mas, se você quiser que a gente leia o seu relato, tem um link ali na descrição que leva para um formulário onde você pode contar o seu relato pra gente. Ele pode ser lido aqui no Desbocada Show, tudo de forma anônima, tá? Então, a gente não sabe nem o e-mail que você tá enviando, a não ser que você queira se identificar. Então, manda seu relato pra gente, que quem sabe ele pode ser lido aqui no Desbocada Show. Não se esquece de curtir, compartilhar e, o mais importante, interagir nesse vídeo, gente. Comentem os casos, deem a opinião de vocês, porque é assim que o Desbocada Show funciona. E você é o quê? Fofoqueira! Então, vamos lá pros relatos? Maquiada, né, gente? Tô bonita. Tava num evento. Aí eu pensei, vou aproveitar a maquiagem e já vou gravar já. Quem sabe algum dia eu faço um vídeo de make pra vocês, né? Vamos lá pro relato número 1. Nice guy que surtou porque eu não quis sair com ele. Ai, ai. Sempre um homem, né? Conheci esse cara no Twitter. A gente conversava bastante. Trocava ideias sobre filmes, séries, essas coisas. Ele sempre se colocava como diferente dos outros caras. Dizia que respeitava mulheres, que era sensível, que nunca dava em cima de ninguém sem consentimento. Clássica. Nunca flertei com ele, nunca dei abertura. Sempre tratei ele como amigo. Um dia ele resolveu se declarar. Mandou um textão dizendo que sempre esteve ali por mim, que eu merecia alguém como ele, que homens babacas nunca iam me tratar como ele me trataria. Respondi com educação, agradeci, mas disse que não via ele dessa forma. Aí começou o inferno. Ele disse que eu só gostava de cara lixo. Mulheres reclamam de machismo, mas ignoram homens bons como ele. E que eu deveria dar uma chance pra ele porque ele era diferente. Nossa! Alecrim dourado. Imagina se não fosse, né? Quando eu disse que ninguém é obrigado a se relacionar com alguém por pena, foi aí que ele surtou. De vez. Começou a dizer que eu era superficial, que eu ia acabar sozinha, e ele só queria me proteger deste mundo. E no final de tudo ele me bloqueou. Clássico, né, galera? Depois desbloqueou só pra mandar. Quando você estiver chorando por causa de homem, não me procure. Detalhe, eu nunca procurei. A autoestima de homem devia ser engarrafada e vendida. Eu vou te falar de coração. Para, em nome de Jesus. E é sempre isso, né? Eu sei que não são todos os homens, tá? Eu tô falando isso porque eu tenho muitos amigos homens também, enfim. Não são todos os homens, galera, mas eu, na época que estava solteira, tive que lidar com muito cara assim. Que se achava o fodão, tipo, eu sou o único maravilhoso, me namora. Aí você falava, não quero. E aí você virava a pior pessoa, e aí eles vinham, né, te xingando de cima a baixo. Eu não vou falar nem que é homem, viu? Ser humano é uma coisa muito complexa. Mas homem, gente, homem com ego ferido. Mas o que se esperar de um ser chamado humano? Só o pior. Aí é engraçado. Aí é bem engraçado. Vamos pro relato número 2 de uma nice girl. E aí, gente, só dando um contextinho rápido, né? Esses termos, né? Nice guy, nice girl, são para aquelas pessoas que são, sabe, super legais, super da hora. Tem essas duas comunidades no Reddit que são muito boas, tá? Nice girl que se dizia evoluída, mas odiava qualquer mulher perto do namorado. Tá parecendo a Maxiane do BBB. Minha ex-amiga sempre se dizia super feminista, desconstruída, girls support girls. Garotas suportam não, né? Tipo, apoiam garotas, suportam. Postava textão sobre sororidade, empatia, respeito, mas tudo isso só existia até alguma mulher chegar perto do namoradinho dela. Clássico. Ela controlava absolutamente tudo dele. Se uma colega de trabalho comentava a foto do namorado, ela surtava. Se uma prima dele postava alguma selfie com ele, ela reclamava. O auge foi quando ela começou a implicar comigo. Eu namorava outra pessoa na época, então nunca tive nenhum interesse no namorado dela. Mesmo assim, ela começou a me tratar mal, fazer piadinhas, me excluir. Depois descobri que ela dizia pros outros que eu tinha inveja dela e queria roubar o namorado dela. Quando a confrontei, ela chorou, disse que tinha trauma de traição, que mulheres não são confiáveis. As mulheres? Amiga, eu vou até falar pertinho do microfone. As mulheres não são confiáveis? Ou é o seu boy lixo? Quem tem um relacionamento com você não são as outras mulheres. Quem te deve fidelidade não são as outras mulheres. E também não devemos assumir o papel de vítima, acusando, meu pai não presta, meu filho não presta, meu marido não presta, e eu sou uma coitadinha. Vai pro inferno, minha filha. Pro diabo que os carregue. Eu já tô por aqui de vítima.
Quando confrontei, ela chorou. Disse que tinha trauma de traição e que mulheres não são confiáveis. Quando eu disse que isso não era feminismo nenhum, ela falou que eu estava invalidando os sentimentos dela. Parecia empoderada no Instagram, mas na vida real era só insegura e controladora. Mas comentário polêmico, tá? Provavelmente ela era assim porque ele já deve ter feito muita coisa. Gente, desculpa. Quando um cara fala que uma mulher é louca, geralmente quem deixou a mulher louca foi esse cara. E de novo, eu estou me refletindo nisso porque já passei por isso também. Gente, é péssimo. Mas nunca culpei ninguém não, viu? Nunca culpei nenhuma outra mulher pelas besteiras que outra pessoa fez comigo, porque quem me devia algum tipo de fidelidade, alguma coisa, era a pessoa que estava comigo, que se relacionava comigo. Os outros, gente, infelizmente a gente não tem como controlar. Existem sim, eu não vou falar mulheres não, tá? Existem sim pessoas que são bem assanhadinhas, que são bem pra frente, que dão em cima, que fazem isso, mas quem te deve fidelidade, quem tá num relacionamento, e se esse relacionamento é monogâmico, é fechado, enfim, quem te deve fidelidade é a pessoa. Agora, se vocês têm acordos, enfim, é um outro tipo de relacionamento, tem uns acordos, tem os combinados, enfim, eu sei que existem essas coisas, mas, gente, culpar outras mulheres pela infidelidade do seu namorado, gata. Mas, assim, se ela é insegura, bom, ela tá falando uma de traição aqui, não deixa claro se foi nesse relacionamento que ela teve ou em outros, mas, assim, quem traiu? Até porque a pessoa a qual o ex-namorado dela, namorado, enfim, traiu, não traiu sozinha, né? Fez sentido isso que eu falei? Enfim. Relato número 3. O mendigo, dando um contexto, tá? Na verdade, gente, esse relato, ele é da comunidade Choosing Beggars, né? Que seriam, tipo, pedintes, tipo, pessoas que sempre estão pedindo desconto, querem as coisas de graça, tipo, você dá o braço e quer, tipo, o corpo todo, sabe? Era pra ter falado que é a mão e que é o braço, enfim, vocês entenderam, né? Vamos lá. O Choosing Beggar que queria serviço de graça porque era exposição. Pessoa pidona, vamos colocar assim, até porque eu também não gosto muito de ficar usando esse termo mendigo, então vamos colocar pessoa pidona. Trabalho como designer freelance. Força, amigo ou amiga. Um conhecido me chamou pedindo ajuda para um projetinho simples. Projetinho simples, ele colocou entre aspas. Quando perguntei orçamento, ele disse que não tinha dinheiro, mas que ia ser ótimo pra mim porque daria visibilidade. E visibilidade paga as contas? Ai, gente. Expliquei que exposição não paga boleto, viu? Eu tinha que ter lido essa frase antes de dar minha opinião, mas enfim. Ele insistiu, disse que era só um logo, uns posts, um site simples. Quando pedi mais detalhes, o simples virou identidade visual completa, 12 posts por mês, site responsível, alterações ilimitadas. Quando recusei, ele ficou ofendido. Disse que artistas hoje em dia só pensam em dinheiro e que eu devia apoiar pequenos empreendedores. Depois, descobri que ele tinha comprado um iPhone novo na mesma semana. Quando falei isso, ele disse que era investimento. Ai, gente, em defesa aos meus amigos que fazem sites e tudo mais, eu sou formada em sistemas de informações, tá? Apesar de não trabalhar com isso hoje, trabalhar com nada relacionado à tecnologia, estar na área de TI e tudo mais, eu tenho muitos amigos, colegas de profissão, enfim, que eu vejo, cara, se vocês soubessem o trabalho que é você criar uma ferramenta, fazer uma identidade visual completa, 2 posts por mês, até porque isso não é só o trabalho de TI, envolve também o trabalho ali de marketing, publicidade, design e tudo mais. Então são várias skills aí, tipo, o cara fala, faz aí de graça pra mim. Não, gente, vocês têm que pagar pelo trabalho dos outros. E o mais importante, não se coloca preço no trabalho dos outros. Não se coloca. Vocês estão doidos? Visibilidade, às vezes não é o suficiente. Tem gente que não quer ficar sobrevivendo de post de Instagram, galera. Né? Ai, eu também me sentiria super ofendida. Apesar que, Titi, beijo, meu melhor amigo. Ele que fez toda a arte visual do canal aqui da Desbocada Show. Ele que me ajuda muito com isso. E eu paguei o equivalente a uma coca e uma coxinha pra ele, mas com todo amor, né, Titi? Eu falei pra ele que quando der tudo certo, ele será pago. Te amo, amigo, beijo. Olha que vergonha, né? Eu lendo o relato e me expondo desse jeito. Mas, enfim, gente. Mas quando esse canal der certo, ele vai dar, se Deus quiser, amém, aleluia, o Tite será pago. E aí vão ser 2 coxinhas e uma coca normal. Não 0, não lá. Amen. Amém. Relato 4. Meu ex terminou comigo porque eu engordei demais. Cara, eu juro por Deus que um dia eu vou fazer um vídeo só contando relato meu. Só meu. História somente minha. E aí vocês vão entender por que eu, às vezes, sinto que eu que escrevi isso. Eu me reflito, eu me vejo nessas coisas, gente, juro. Eu vou até respirar fundo, porque eu passei por isso também. Vamos lá.
Namorei quase 2 anos com um cara que sempre dizia me amar do jeito que eu era. Nossa, clássico! Calma, Gabriela. Durante a pandemia, engordei. Eu também, galera. Ganhei 30 quilos. Nada absurdo, mas engordei. Continuei trabalhando, estudando, sendo a mesma pessoa. E aí meu namorado começou a mudar comigo. Vieram os comentários disfarçados de preocupação como: você não acha que devia se cuidar mais? É pela sua saúde. Que pariu, velho. A gente namorou o mesmo cara? Mano do céu, velho. Mano, se esse cara aparece aqui, meu irmão, eu não sei o que eu faço com ele não, mano. Nossa, graças a Deus, gente, Deus botou um bom homem na minha vida, que me ama do jeito que eu sou. Até que um dia, ele sentou comigo e disse que não sentia mais atração por mim, já que eu tinha mudado muito, e que ele precisava de alguém mais alinhado com o estilo de vida dele. Uma semana depois, ele apareceu namorando com uma menina com o mesmo corpo que eu tinha antes. Quando o confrontei... Ai, amiga, mas você ainda foi confrontar? Quando confrontei, ele disse que não era sobre peso, era sobre conexão. Nunca foi. Olha... Como uma pessoa que já passou por isso e já ouviu essas mesmas palavras, eu não tô nem brincando, é muito difícil, porque isso mexe uma coisa dentro da gente que abala muito a nossa autoestima. Tô falando isso porque eu tive que fazer terapia 2 vezes por semana, hein? Hoje eu vejo que, cara, isso fala muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Provavelmente ele era um frustrado na vida dele, em outros quesitos, e ele descontava essa frustração em você, porque era muito mais fácil. E eu tô falando isso porque hoje eu sei que a pessoa que faz isso comigo é uma frustrada. E graças a Deus, coloque isso na sua cabeça. Essas coisas acontecem pra que a gente se torne mais forte, pra que a gente se torne, sabe, mais... que a gente ganhe uma experiência de vida. É chato, porque às vezes a gente queria ficar burra, né? Mas... coisas boas vêm depois. Eu digo isso hoje muito pelo meu relacionamento que eu tenho, sabe? O meu namorado, ele é incrível. Ele me dá um boom de autoestima, juro por Deus, assim. E eu comecei a ter mais autoestima comigo também depois da terapia, depois que eu passei tempo também fazendo tratamento psiquiátrico. Mas é uma questão de que, cara, coisas ruins acontecem para que as boas venham. E acredite, foi um livramento. Se você tivesse com esse bosta até hoje, a sua saúde mental estaria muito pior. Então, assim, às vezes o pé na bunda, gente, a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer, dói. Ninguém gosta de levar um fora, mas é livramento, é livramento. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Antes da gente ir pro último relato, não se esquece de curtir, compartilhar e o mais importante, a gente comentar, interajam aí nos comentários, falem a opinião de vocês, tá bom? E não esqueça também de que se você quiser, o relato seja lido aqui no Desbocada Show, link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra você mandar o seu relato de forma totalmente anônima. Vamos para o último relato, que é: minha sogra dizia que me amava, mas competia comigo. Só relato bom hoje, só relato que me dá gatilho. Que adoro. Gente, eu juro, eu vou trazer um vídeo só falando relato. Eu tenho muita coisa para ser dita. E vocês vão amar. Minha sogra sempre dizia que me via como filha. Me elogiava na frente, me abraçava, dizia que eu era perfeita pro filho dela. Por trás, fazia questão de competir comigo. Comprava roupas parecidas, comentava do meu corpo, dizia que o filho sempre preferiu a comida dela. Quando eu e meu marido decidimos casar, ela chorou, dizendo que estava sendo abandonada. Depois descobri que ela dizia para as pessoas que eu estava roubando o filho dela. Quando estabeleci limites, virei a vilã, a cobra. Mas sinceramente, nunca dormi tão bem. Diva. Gente, ai, que insuportável sogras desse jeito. E eu não sei se é mais com filho único, essas coisas que acontecem. É porque também, gente, bom, de novo, eu me baseio muito no que eu tenho na minha vida, na criação que eu tive e tudo. Eu tenho um irmão, um homem, e a minha mãe não é assim, cara. Minha mãe não é assim. Nossa, minha mãe é tão tranquila que chega às vezes dá raiva, porque eu só falo assim pra ela: mãe, tô saindo, tá bom, vai com Deus. Meu irmão é a mesma coisa: mãe, tô saindo, tá bom, vai com Deus. Sabe, basicamente a minha mãe tá quase empurrando a gente pra fora de casa. Mas, ai, gente, sabe, que pensamento torpe é esse de que, ai, você tá roubando meu filho de mim. Enfia ele no útero de novo, coloca dentro de você de novo. Nossa, que treva. Eu fico com raiva, porque eu passei por... Gente, é muito ruim isso, sabe? A pessoa achar que tá competindo. Desculpa, me exaltei, é difícil. Ai... Gente, filho a gente cria pro mundo. Você cria, dá amor, tudo, mas você cria pro mundo, porque uma hora tem que sair. Saco. E é isso, gente. Desculpa aí, me exaltei. Beijo!